Depois que a gente passa por uma queda financeira, o problema não é só dinheiro. A gente já aprendeu isso aqui mesmo no canal. Pelo menos para mim não foi. O que mais pesou foi a sensação de estar perdido, sem saber exatamente quanto eu devia, quanto eu gastava e principalmente sem saber por onde começar. E quando você não sabe por onde começar, qualquer tentativa de melhorar vira mais ansiedade ainda. E isso te destrói por dentro. Então nesse vídeo eu não vou falar de enriquecer nem de crescer rápido. Nada dessas promessas de dinheiro fácil e ficar rico do dia para a noite. Nada disso. O que eu quero é organizar algo mais básico, que eu mesmo estou tentando organizar. Como sair do caos financeiro e voltar para um mínimo de controle. Eu tenho observado nesse processo que depois de uma queda a gente começa a evitar a própria realidade. Você evita olhar o extrato, somar o que deve e até pensar muito no assunto. E isso cria uma situação muito estranha. Você sente o peso o tempo todo, mas não enxerga exatamente o que está acontecendo. É como se a vida financeira virasse uma sombra. Ela está ali, mas você não encara diretamente. E o problema aqui é que se você não encarar, não tem como organizar. Diagnóstico. Demorou um pouco para eu entender isso, mas hoje faz todo sentido para mim. O primeiro problema depois de uma queda não é o dinheiro em si. Lógico que a falta de dinheiro deixa tudo mais difícil e mais sofrido. Mas eu me refiro aqui à falta de clareza mínima sobre a própria situação. Porque sem clareza, você não sabe o tamanho real do problema. Você não sabe o que é priorizar. E qualquer decisão vira um tiro no escuro. E isso cansa. Agora, olhando com mais calma, eu percebi 3 erros que eu mesmo estava cometendo, mas agora eu estou conseguindo melhorar. Primeiro erro, evitar os números. Eu evitava olhar, como se não olhar fosse aliviar alguma coisa, mas o efeito era justamente ao contrário. Quanto menos eu via, mais pesado ficava, porque a dúvida sempre pesa mais que a realidade. Então hoje eu nem penso muito, já abro logo o aplicativo, já encaro de frente. Pelo menos assim eu já começo a trabalhar na mente a aceitação e a resolução do problema. Erro 2. Querer resolver tudo rápido. Outro erro que eu cometi foi querer sair da situação rápido demais. Procurar solução grande, solução definitiva. Só que quando a base está bagunçada, tentar resolver rápido geralmente piora a situação, porque você toma decisões sem estrutura, e isso, ao invés de resolver a situação, acaba te afundando ainda mais no buraco. Erro 3. Viver no improviso. Esse talvez seja o principal erro, e o mais grave de todos. Eu estava vivendo no improviso, pagando o que dava, adiando o que não dava, decidindo tudo no dia, o que ia pagar e o que ia ficar para depois, sem nenhum tipo de sistema nem direcionamento. E sem sistema, qualquer vida financeira vira um caos. Sem direcionamento, você fatalmente vai se perder no caminho. Base mínima de reconstrução financeira. Então, ao invés de tentar resolver tudo, eu comecei a pensar de outra forma. O que seria o mínimo necessário para parar o caos? E daí eu comecei a montar uma base bem simples, nada sofisticado, mas totalmente funcional. Etapa 1. Mapa da realidade. O primeiro passo foi parar de imaginar e começar a ver. Eu peguei um papel e anotei 3 coisas. Tudo que eu devo, quanto eu tenho de renda hoje e os meus gastos fixos. Sem organizar bonito, sem tentar justificar, só colocar na frente, colocar no papel. E foi desconfortável, hein? Mas ao mesmo tempo, foi a primeira vez que eu senti que estava lidando com algo concreto. Aqui eu comecei a ver que, se eu levasse a sério realmente e me comprometesse a enxergar, estudar o problema e trabalhar na resolução,
eu seria capaz, sim, de reorganizar. Etapa 2. Corte de sangramento. Depois disso, eu percebi uma coisa interessante. Antes de melhorar, eu precisava parar de piorar. Então eu comecei a cortar o que dava. Não tudo de uma vez, claro, mas o que era claramente desnecessário naquele momento. E também comecei a evitar criar novos problemas. Porque não adianta pensar em crescimento se a base, a estrutura, continua fragilizada. Etapa 3. Organização do mínimo. E aqui foi onde tudo começou a mudar de verdade. Eu não criei planilha complexa, não usei método complicado, nada disso. Eu só criei um controle simples e básico que eu chamo de ESS. O que entra, o que sai e o que sobra. E comecei a anotar tudo. Não todos os detalhes, até porque nunca fui bom com números e nunca fui detalhista também. Mas o suficiente para não ficar no escuro. E isso já mudou muito, porque quando você começa a ver, você começa a decidir melhor. Etapa 4. Foco no essencial. Outra coisa que eu precisei ajustar foi prioridade. Você já parou para pensar que, quando tá tudo bagunçado, tudo parece urgente demais? Parece que tudo é para ontem e sua cabeça vira um emaranhado de ideias e pensamentos desconexos, enfim. Tudo parece super urgente e importante, mas não é. Então, eu defini um mínimo. Moradia, alimentação e o básico para continuar funcionando. O resto, eu parei de tratar como prioridade. Não porque não importa, é claro que importa, importa muito, mas porque não dá mesmo para resolver tudo ao mesmo tempo. Aqui eu aprendi uma lição importante. Dar às coisas o valor que elas realmente têm, nem mais, nem menos. Etapa 5. Microajustes. E por último, algo que eu ainda estou tentando manter. Revisar toda semana. Não para controlar tudo perfeitamente, mas para não perder o controle de novo. Pequenos ajustes, corrigir o que saiu do lugar, sem pressão de fazer perfeito. É você com você mesmo. Não se torture e nunca se cobre demais. Eu ainda estou tentando organizar essa parte da minha vida. Não está resolvido ainda, mas uma coisa já ficou bem clara para mim. O que mais atrapalha não é a dificuldade, é o descontrole. Quando você sai do completo descontrole e cria uma estrutura mínima, mesmo que simples, a sensação muda. Não vira facilidade, mas deixa de ser um caos. Já é um grande avanço. Ação final. Se você quiser recomeçar de alguma forma, começa simples, hoje ainda. Pega um papel e escreva só 3 coisas. Quanto você ganha? Quanto você deve? E o que você paga todo mês? Não precisa fazer bonitinho. É só para parar de imaginar e começar a enxergar. Se gostou desse papo que tivemos aqui, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo para que possamos alcançar mais pessoas que precisam de ajuda. Estamos juntos e juntos vamos até o fim.